Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou passando aqui hoje para dar um testemunho do que Deus fez na minha vida, no meu casamento, na minha família. Vou tentar ser breve para que não fique muito longo o áudio, mas vou fazer de tudo para não deixar nenhuma informação de fora. Meu nome é Gisele, sou casada, tenho 39 anos, dia 24 de dezembro, agora eu faço 40. Estou com meu esposo no total de 18 anos, casada há 9 anos no papel. Temos uma filha de 16 anos e no ano de 2020 nós nos separamos. Antes da nossa separação nós já não estávamos bem. Nós tivemos desde o começo da nossa relação uma relação muito conturbada, de brigas, às vezes até de agressões, porque hoje eu entendo que veio da minha criação, né? Meu pai e minha mãe são casados há mais de 30 anos, 40 anos na verdade, e a vida inteira o casamento deles foi assim. E eu quero que vocês entendam que isso contribui sim, a gente acaba levando para dentro da nossa família aquilo que a gente viveu na infância e na adolescência. E nisso, vocês me perdoem que vai barulho de cachorro, eu tenho 2 cachorras aqui. E nisso, hoje eu entendo que a minha relação, que era uma maldição hereditária da minha parte com relação às brigas, e que estava já passando para minha filha, porque a minha filha começou a sentir muitas coisas, a ter crises de ansiedade, depressão, oscilação de humor, E da parte dele tem outra maldição, que é a do adultério, E antes da gente se separar em 2020, nós já havíamos nos separado uma outra vez em 2013. E nós não éramos casados ainda no papel. Estávamos juntos desde 2005, mas ainda não éramos casados no papel. E ficamos cerca de um mês separados. Ele voltou para casa e ele me pediu em casamento. Nos casamos em abril de 2014. Isso é só para resumir. E naquela época eu estava caminhando, tinha aceitado Jesus, mas não me firmei. Em 2016 eu me desviei. E aí eu voltei a fumar, beber, fazer coisas, que não agradam a Deus. E sempre Deus falando, usando pessoas para falar comigo, que era para eu voltar, porque Deus tinha pressa na minha vida. Eu não entendi aquilo, mas também não queria dar ouvidos. E ele falando, até que um dia Deus falou para mim que se eu não me consertasse, se eu não mudasse, que o adversário já tinha separado uma mulher, uma loura, para colocar na vida do meu marido, que ia ser muito difícil de tirar. E eu, obviamente, não dei ouvidos. E eu, como amava meu marido, mesmo tão confusa, porque o adversário colocava na minha mente que eu não amava, que eu ia ficar melhor sem ele, porque, irmãos, abrindo um parêntese aqui, eu sempre trabalhei, então eu tinha meu carro, o apartamento que eu morava era meu, porque meus pais nos deram para morar, então eu era muito soberba, eu achava que eu não precisava dele para nada. Fechando esse parêntese. E nesses 2 anos a gente foi brigando, vivendo, brigando. Até que um dia, veio a pandemia em 2020, no começo de 2020. E eu comecei a vender pizza, porque eu tive que parar o que eu fazia, que eu trabalhava dirigindo, com transporte escolar, e as crianças pararam de estudar. E fui trabalhar vendendo pizza. E ele me ajudava com as entregas. Ele já trabalhava de carteira assinada, mas ele me ajudava no final de semana. E quando foi um dia, ele saiu para fazer entrega e não voltou para casa. E eu também não deixei mais ele entrar, porque eu era soberba a esse ponto. A casa é minha, você não vai entrar. O carro é meu, você não vai usar. Irmãos, uma coisa assim que hoje eu tenho até nojo de quem eu era, tá? E eu sei que tem muita gente que, infelizmente, também é assim, porque o adversário, ele é tão burro que ele faz as mesmas coisas. Então, o que eu vivi, o que eu passei, as coisas que eu fiz, muitos de vocês passaram, ou fizeram, ou estão vivendo. Então, é isso que o adversário quer, Ele usa as mesmas estratégias. E aí, botei ele para fora de casa.
em outubro de 2020. Só que até então, como a gente brigava muitas vezes, eu achei que ele fosse voltar. Só que não, ele já estava de conversa com uma mulher, né? Ele nega e tudo, mas foi muito rápido o que aconteceu. Em outubro de 2020, nós nos separamos. Eu comecei a pedir ele para voltar, ele já não quis mais. E dia 6 de novembro do mesmo ano, um pouco menos de um mês depois, eu os vi juntos. E essa mulher, para surpresa de muitos, principalmente da minha, ela era minha amiga, né? Uma pessoa que me chamava de amiga, uma pessoa que eu aconselhava porque tinha um casamento com um homem, o qual ela falava muitas coisas, eu acreditava nela. Enfim, não sei se é verdade até hoje, nunca vou saber. Oro pela vida dela, né, até hoje, porque assim o Senhor nos ordenou, né, para que nós temos que amar. E aí começou a minha peleja. Até então, mesmo vendo eles juntos, eu tentei conversar, voltar para ele, ele não quis. E eu continuei na vida que eu estava querendo levar, de farra. Até que um dia uma amiga, né, foi na minha casa, ela era crente, né, cristã, e ela falou: Deus mandou eu vir orar. E ela entrou e ali o Senhor me tocou. E ela falou: vai lá na igreja, vai ter um congresso das mulheres no final de semana, né? E eu falei: tá, vou tentar. E ela vai. E eu trabalhava, nesse dia eu não trabalhei. Eu já estava trabalhando no Mercado Livre. E aí eu fui. E nesse dia 21 de novembro de 2020, eu voltei para Jesus. Voltei para Jesus, chorei. E ali o Senhor falou para mim: ele vai voltar para casa, mas você precisa lutar, você precisa mudar, você precisa fazer isso. E eu falei: eis-me aqui. Irmãos, o eis-me aqui para o Senhor é algo assim que muitos não conseguem entender. Matar o nosso eu não é fácil, porque nós viemos de uma educação, viemos de uma vida inteira onde a gente fazia as coisas do jeito que queria. Quando a gente levanta a mão para o Senhor, a gente anula o nosso eu para obedecer a Deus. Nisso, ele já estava muito envolvido com ela, dormia na casa dela, passeava com os filhos dela. Eu viajei no final de semana de outubro, não, de novembro ou de dezembro, não lembro certo. E ele estava lá na frente do nosso prédio com ela, com os filhos dela, e a nossa filha, ele nem ligava. Irmãos, o diabo é muito sujo, ele ficou tão cego que é a pessoa que ele mais amava na vida, que era a nossa filha, ele largou de mão, sabe? E eu sei que vocês sabem disso, porque a maioria que tem filhos no casamento e estão passando nesse processo, passam exatamente pela mesma coisa. E o adversário fez de tudo para me envergonhar, porque todo mundo sabia quem era ele, quem era ela, enfim, sabia o que estava acontecendo, viram, né? Porque eles estavam na frente do condomínio, juntos. E a minha filha viu, e minha filha teve uma crise de ansiedade, foi uma coisa assim horrorosa. Em dezembro de 2020, eu já estava caminhando, buscando ao Senhor, não faltava um culto, porque a gente, quando está ferido, a gente quer sentir paz, e o lugar que me dava paz era lá, porque na minha casa tinha muitas lembranças. No condomínio onde eu morava, as pessoas ficavam me olhando, né, com aquela cara de pena, e eu falava para Deus que eu queria sair de lá, e o Senhor falava: não é hora. Guardem isso. Senhor, eu quero me mudar, não é hora. Eu quero ir embora, você não vai. O não de Deus dói, tá? E em dezembro nós fomos fazer uma entrega de comida para moradores de rua, né? O pessoal da igreja. E quando eu estava saindo de casa com essa minha amiga, minha sogra chegou e falou assim: eu vim para cá porque ele tá na porta lá da minha casa com ela. Porque meu marido saiu de casa e foi morar na casa da mãe dele, da minha sogra. Numa comunidade pertinho, assim, do lado da nossa casa, do nosso apartamento. E aquilo dali me deu um baque, porque até então eu não sabia que estava tão sério assim, né? Já estava apresentando para os amigos, já estava andando para cima e para baixo com ela, com os filhos, com o carro, com tudo. E eu fui o caminho todo, eu fui fazer a entrega da comida para os moradores de rua, mas eu fui chorando. E até que eu vivi o primeiro sobrenatural com Deus. E ali o Senhor, eu parei no semáforo e tinha um morador de rua, ou sei lá se era morador de rua, mas ele estava com aquele cartaz de papelão, era papelão, não era nem cartolina, escrito alguma coisa. E o sinal tinha vários carros parados assim, um do lado do outro, ele estava do outro lado da rua e eu na outra ponta.
E ele veio andando, passou pela frente de todos os carros, parou do lado da janela do meu carro e falou assim: não fui eu que te prometi. E aquilo me chocou de uma forma, se você me perguntarem hoje como era o rosto dessa pessoa que estava escrito no cartaz, eu não sei. E a minha amiga que estava do lado, ela até riu, brincou, falou: toma, distraída. Deus falou que vai fazer. As circunstâncias, elas nos deixam desacreditadas, minam a nossa fé. É por isso que a gente não deve olhar para a circunstância. É difícil, é. É muito difícil você ver seu marido com outra mulher, fazendo planos até de ter filhos, de morar junto, e disso, daquilo, outro. E você pensa, é impossível esse homem largar várias declarações de amor no Instagram, fotos e fotos com ela. Isso tudo, irmãos, eu sei, porque infelizmente no começo eu procurava saber de tudo. Não façam isso, não cometam os mesmos erros. Eu tenho uma irmã que eu estou, assim, ajudando, né? Ela me pergunta algumas coisas, eu contei para ela do meu testemunho, eu falei para ela: não faça, não procure saber, não procure informações, porque todas as vezes que você souber de algo novo, porque ele pode não fazer nada o ano todo, mas o dia que você for olhar, ele vai estar fazendo e vai doer. Ou ela vai estar fazendo e vai doer. E é tudo para desestruturar, para te parar. E ali eu fui entregar comida para os moradores de rua. Chegando lá, tinha uma moça muito alta, fortinha, assim, meio cheinha, bem vestida até, estava morando na rua, mas não estava maltrapida, sabe? E aí a minha amiga estava conversando com ela, e daqui a pouco a minha amiga voltou e falou assim: tá vendo aquela moça ali? Eu falei: tô. Sabe qual é o nome dela? Eu falei: não, o nome dela é Gisele, o mesmo nome que o meu. Eu falei: sério? Ela: sério. Sabe por que ela tá morando na rua? Eu falei: não. Fala: porque o marido dela largou ela. Ali eu entendi que Deus estava querendo me dizer que o meu destino seria esse, se eu continuasse daquela forma. Eu estava num desespero, naquela dor, que tudo eu queria saber, que tudo eu queria jogar na cara, que eu queria falar para todo mundo que ele tinha feito. Até que eu comecei a entender que não, que aquilo era vergonha para mim, porque ele ia voltar e as pessoas iam ficar rindo da minha cara. E aí eu comecei a entender. No final de dezembro, no começo de janeiro, ele ficou doente, pegou Covid. E o padrasto dele estava com câncer, então ele teve que ficar lá em casa. Ele já tinha terminado com a mulher. Eles não estavam juntos, mas ele continuava atrás dela. Aliás, ela que tinha largado ele. E eu não sabia, né, e tal. E ele ficou lá em casa. Acabou que eu mesmo meio que obriguei ele a ficar. Fui lá, peguei todas as roupas dele, toda feliz, pensando que ele queria ficar. Não façam isso, não coloquem sua mão. Ele ficou, mas ele continuava atrás dela. Ele saía para beber com ela, ele fazia, acontecia com ela. E quando foi um dia, eu peguei eles dois juntos. E ali o Espírito Santo não estava em mim, porque eu bati nela. Foi horrível, sabe? Eu perdi totalmente a minha razão. E eu sei que vai chegar um momento que eu vou pedir perdão a ela, porque eu tenho pedido isso a Deus, que eu não tinha o direito de bater nela, independentemente de qualquer coisa. Irmãos, foi o pior erro que eu cometi. Porque ali ele pegou uma raiva de mim tão grande que passou alguns dias ele saiu de casa novamente. E ali começou o meu deserto todo de novo. Por que eu estou contando isso? Porque eu não cometi só acertos, eu errei muito até eu acertar. Eu errei porque eu queria saber da vida dele, eu errei porque eu queria saber da vida dela, eu errei porque eu bati nela, eu errei porque eu ficava jogando na cara dele o que ele estava fazendo. Então, muitos momentos, assim, eu cometi muitos erros, eu não conseguia descansar no Senhor, tá? Descansar no Senhor não é fácil. Dali, isso foi... Ele saiu de casa novamente dia 25 de fevereiro de 2021. E ali o meu deserto começou todo de novo. Irmãos, eu sei que nesse meio tempo, Deus abriu as portas do transporte escolar novamente, sabe? Eu voltei a trabalhar, eu continuei indo para a igreja, para todos os cultos. Comecei a me ocupar com as coisas de Deus, me ocupar. E ali o Senhor foi me moldando, porque as pessoas começaram a reparar em mim lá na igreja, né? Eu creio que foi o Senhor. Comecei a louvar, comecei a ter oportunidade, e ali aquilo começou a mudar algo dentro de mim. Eu comecei a entender o propósito de Deus. E ele e ela, naquela época, quando ficavam terminando, voltando, ela voltava para um ex-namorado e ficava com ele, com o ex-namorado, enfim. A gente sabe que o adversário faz isso, né? Faz a pessoa virar marionete na mão dele.
E em julho daquele ano eles terminaram novamente, ele voltou a me procurar, mas ele não voltava para casa. E nesse tempo todo ele sempre me procurou, desde o começo. Ele me procurava para ter relações, ele me procurava para conversar. Enfim, eu sempre via que ele me amava, mas que ele estava com a mente totalmente conturbada, perturbada. Ele não queria largar ela, porque o pecado é gostoso. Ele não queria voltar para casa, porque ele achava que ia continuar as mesmas coisas. Então, assim, foi assim um processo muito demorado meu. Para mim, né, que estava sentindo a dor. Para algumas pessoas, não. E ele começou a voltar. Eu achei, né, que ele estava voltando, e ficou de julho a dezembro nesse chove não molha, até que eu descobri que ele já estava com uma outra moça também. Senhor, quanta dor. E em dezembro de 2021, nesse meio tempo todo, o Senhor foi trabalhando na minha vida. Eu fui buscando cada vez mais a face do Senhor, me aprofundando na palavra, adorando ao Senhor na igreja, evangelismo, sabe? Fazendo aquilo que o Senhor me ordenava. No começo era por interesse, não vou mentir. Era como se fosse uma troca de favores. Mas depois eu comecei a sentir amor em fazer a obra. E em dezembro de 2021, o Senhor me derramou a primeira unção na minha cabeça. Eu fui a obreira da casa do Senhor. E em dezembro de 2021, eu viajei, fui passar o ano novo com a minha mãe em Belém, porque ele já tinha voltado de novo para a mulher. Desculpa. E aí, quando eu voltei em janeiro, eu já estava outra pessoa, porque no dia 31 de dezembro de 2021, pouco antes da meia-noite, eu dobrei o meu joelho e eu determinei para minha vida que isso não ia mais acabar com a minha vida, que eu não ia mais deixar essa dor me dominar, que eu não ia mais procurar saber da vida dele, que eu ia deixar na mão de Deus de verdade, porque eu não aguentava mais chorar, sofrer. E eu declarei, eu não derramo mais uma lágrima por essa situação, porque a minha alegria vem do Senhor, e se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. E assim eu fiz. Os 15 anos da minha filha foi lá em Belém, ele não estava conosco, e ele estava viajando com a mulher. Voltei de viagem, fui passear com a minha filha, fui viver a nossa vida, né? E aí eu vivi outra experiência com Deus. Uma das muitas. Eu estava indo para Maricá, quem conhece o Rio de Janeiro, sabe? E quando eu subi a Ponte Rio-Niterói com o nosso carro, eu estava descendo, o carro começou a apresentar problema. E eu falei, vou fazer o retorno, para voltar, para não quebrar aqui. Quando eu fiz o retorno, que eu parei na Ponte Rio-Niterói, o carro enguiçou de vez. E aí veio o reboque da concessionária da ponte, né? Para me rebocar e tal. Quando ele botou o carro no reboque, eu fiquei dentro do carro com a minha filha, para ele poder nos levar para o outro lado, né, para o rio. Ele passou por um rapaz que estava na beira da ponte, acredito que com a intenção de se matar. E ele parou do lado desse rapaz e ele falou, fala cara, o que está acontecendo? O rapaz chorava com o celular na mão, o celular tocando, e ele chorando. E naquele momento a voz do Espírito Santo falou para mim, foi por isso que eu quebrei teu carro. Traz ele para perto. E aí o rapaz parou do lado dele, com o reboque. Eu pedi para minha filha passar para trás, eu sentei do lado do carona, abri a porta do carro, eu tinha óleo ungido dentro do meu carro. E ali eu peguei, abri a porta e comecei a chamar ele, vem aqui. E ele não queria vir, eu falei, vem cá, quero falar com você. Quando ele chegou perto de mim, eu puxei ele se agarrou nas minhas pernas, porque eu estava em cima do reboque. Era um rapaz, devia ter uns 16 anos, 17. E ele chorou muito. E ali eu comecei a repreender o demônio da morte, que eu já tinha visto atrás dele, mandando ele se matar. E ali eu fechei os meus olhos, coloquei a minha mão sobre a cabeça dele, sobre o corpo dele, e comecei a orar, e a clamar, e a repreender. O boné dele eu tirei e deixei em cima do banco. E quando eu terminei de orar, quando eu abri meus olhos, o corpo de bombeiro já estava lá esperando eu terminar de orar. Olha que coisa linda que Deus faz. E aí eu olhei para ele e falei assim, Jesus te ama. Não faça nenhuma besteira com a sua vida. E o corpo de bombeiros perguntou, terminou, senhora? Eu falei, sim, pode levar ele. Levaram ele.
O boné dele ficou dentro do carro. Eu passei meses levando o boné dele para a mesa de oração da igreja, junto com a blusa do meu marido. Irmãs, olha, para resumir um pouco de como foi meu processo, eu levei, as minhas alianças ficaram com a minha pastora, porque eu não queria ser tentada a desistir. A minha certidão de casamento ficou com a minha pastora. E um demônio ficava lá perto dessas alianças com a certidão de casamento, falando que ele ainda estava na mão dele. E eu fiz muitas campanhas entre eu e Deus. Eu não fiz campanhas em igrejas. Foram muitos dias de jejum. E hoje eu entendo que o jejum, ele é para nos fortalecer e não é barganha com Deus. Aquele ano de 2021, eu recebi a unção de obreira e as coisas foram apertando, porque no mundo espiritual isso é muito forte. E 2022 foi um ano diferente. 2022 eu comecei a viver a minha vida. Eu fui cuidar das minhas coisas, dos meus interesses. Em março de 2022, eu caí, fui sorteada no Café Amargo e eu falei, eu vou dar um culto de ações e graças, porque Deus já fez tanto por mim. E nesse culto de ações e graças, o Senhor falou para mim, através de uma das minhas pastoras, você vai se mudar daqui. Esse culto agradou a Deus. E dentro de pouco tempo, você vai se mudar para um lugar maior, melhor, uma casa. E era tudo que eu vinha pedindo a Deus e Deus dizia não. Ele dizia não era a hora. Irmãos, isso foi em março. Em abril, eu me mudei para a casa onde eu moro hoje. E ele voltou a tentar se reaproximar, porque ele já não estava mais com ela. Em março, meu marido sofreu um acidente, bateu a cabeça, fui parar no hospital. Minha sogra me ligou desesperada, pedindo para eu orar. Minha sogra é cristã, sempre esteve comigo do meu lado. A família dele toda não aceitou, né? A amante, ninguém aceitou. E eles já estavam separados. E nisso, ele tentava se aproximar e quando eu cedia, ele sumia. E nessa, a última vez que eu cedi, eu falei, chega, basta. Parece que ali Deus endureceu meu coração. E de julho em diante, eu não cedi mais, eu não deixava nem ele entrar. Tratava bem. Eu não tinha ele nas redes sociais, eu bloqueei no WhatsApp. Quando ele queria falar algo comigo, ele tinha que ligar. Eu não ligava para ele nunca. Foi quando eu me posicionei verdadeiramente que as coisas mudaram. Quando foi em setembro de 2022, eu estava num culto de domingo e eu em pé, o Senhor falou para mim, hoje você pode tomar a decisão que você quiser. Eu te autorizo a dar entrada no divórcio. E eu fiquei totalmente chocada. Eu falei, como assim? Depois de 2 anos, que em outubro completaria 2 anos. Chegou a completar 2 anos. Depois de 2 anos, o Senhor vai querer que eu dê entrada no divórcio. E o que os outros vão pensar? Isso tudo veio na minha cabeça na hora, irmãos, quando eu ouvi a voz de Deus. O que os outros vão pensar? O Senhor odeia o divórcio, vão me julgar, e não sei o que. E o Senhor falou, obedece. Eu falei, se é a tua voz mesmo, Senhor, eu quero uma confirmação. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, minha pastora me ligou e falou, Gisele, ontem no culto, o Senhor falou para mim que você podia tomar uma decisão, que estava na hora de você dar entrada no divórcio. Eu fiquei chocada. E eu falei, amém, Senhor. No mesmo dia, eu entrei no aplicativo e dei entrada no divórcio. Desbloqueei ele e mandei para ele o print dos documentos que seriam necessários. Porque até então, irmãos, só para deixar claro, ele dizia que ele jamais voltaria para mim. Ele dizia que ele só me via como amiga, que ele nunca mais me veria como esposa. Isso tudo ele falava para mim, tá? Falava que não me amava, falava que não me queria, falava que eu continuava a mesma, que eu não tinha mudado nada. Isso tudo, todas essas palavras eu ouvia. Ele nunca me chamou de feia, nunca menosprezou meu corpo, nem nada disso. Mas ele sabia como me ferir também. E quando eu mandei para ele, pedindo os documentos, ele falou, que é isso? Falei, eu dei entrada no divórcio. Ele, por quê? Aquilo dali abalou ele. Falei, porque tá na hora, já são 2 anos, tá na hora de cada um seguir tua vida. Você já não seguiu a sua?
Ele, mas não precisava. Eu falei, e você também vive falando que por causa do seu imposto de renda, né, que você fica pagando, então não vai mais precisar pagar. Eu sei que aquilo, eu mandei, ele não gostou, né, ele falou, então tá bom, aquele jeito, né, só que aquilo mexeu com ele. E eu não sabia. Ele começou a tentar se aproximar e eu não deixava. Até que um dia eu estava na casa da minha pastora orando por uma irmã. E a irmã dela falou para mim, o Senhor manda dizer para você deixar ele se chegar. Aí eu, gente, eu não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada. E realmente, eu estava com o coração endurecido. Eu não queria mais. Não queria mais lutar. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor restaurar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não restaurar, o Senhor também é Deus. Eu só quero estar na tua presença. Eu só quero ir para o céu. E o que eu estou falando para vocês, eu não aconselho vocês a fazerem. Não aconselho ninguém a dar entrada no divórcio para tentar atingir marido, não, nem esposa, não. Não façam isso. Porque aquilo para mim foi muito confrontante. Eu só fiz porque Deus realmente mandou. Não façam isso sem pedir a Deus uma confirmação, sem pedir a Deus, sem saber se é da voz de Deus mesmo. Porque eu fui julgada, fui apedrejada. Você desistiu, Deus não deu divórcio e não sei o que, você é fraca, você não foi forte. Não. Ouvi tudo que vocês possam entender, só que aquilo era entre eu e Deus. Eu sabia que tinha sido Deus. Ninguém mais precisava saber. Tem coisas que vai ser só você e Deus. Tem ordenanças que Deus vai mandar para vocês que Ele não vai mandar para mais ninguém. Então sejam sensíveis à voz do Senhor. E naquilo, ele começou a tentar se aproximar. E como eu falei, a irmã falou que Deus mandava eu deixar ele entrar. E foi quando eu deixei ele entrar. A primeira vez, primeiro final de semana. E ele arrumou uma cachorra que está até aqui, que é uma benção. A desculpa dele era trazer a cachorra, que eu fiquei apaixonada na cachorra. E eu não cedia para ele sexualmente. Até que Deus mandou eu fazer isso também. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Irmãos, é muito difícil. É muito complicado. Obedecer a Deus não é para qualquer um, não. Porque vem na tua mente as humilhações, vem na tua mente tudo o que você passou, e você fala, é isso mesmo, Senhor? E Deus fala, é. E no segundo final de semana, que eu cedi para ele, né? De todas as maneiras que vocês imaginam. No domingo, eu fui para a igreja. Antes de ir para a igreja, eu deixei ele lá perto da casa dele. Que ele estava morando já na kitnet, embaixo da casa da mãe dele. E quando eu cheguei da igreja, ele perguntou, você já chegou? Eu falei, já. Aí a gente precisa conversar. Eu falei, sobre nós. Eu falei, pode falar. Ele, não. Assim não. Quero falar pessoalmente. Eu falei, tá bom. Irmãos, eu não fiquei... Olha, Deus é tão tremendo. Eu já estava tão curada, eu já estava tão em paz, que eu não fiquei ansiosa, eu não fiquei preocupada, eu não pensava nada. Só falei, tá bom. Quando foi no dia seguinte, na segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022, o meu marido me ligou e falou, a gente precisa conversar. Eu falei, tá bom. Vem aqui. Ele, não, eu já vou sim, mas eu vou levar todas as minhas coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Aquilo que eu queria ouvir há tanto tempo, porque para mim 2 anos e 40 dias foi muito tempo. Irmãos, parecia que eu estava, como diz naquela palavra do Senhor, como os que sonham. E eu falei, mas a gente vai ter que conversar. E ele veio, e ele chorou, e eu chorei, e a gente conversou. E tudo que eu pedi a Deus, as minhas orações fechadas no meu quarto, com a porta trancada, o Senhor atendeu. Sejam detalhistas. Porque eu via que ele tinha vergonha de ser visto comigo quando a gente estava separado. Eu falei, Senhor, não aceito isso. Que saia da boca dele, para todos os amigos dele que torceram contra, que apoiavam o que ele estava fazendo, que ele fale que ele quer voltar para casa, que ele voltou para casa, que ele quer a família dele. E assim Deus fez. Eu não falei nem para minha família, nem para a família dele. Ele falou. Ele que falou. E ele voltou para casa, irmãos, no dia 21 de novembro de 2022.
Fez 1 ano que meu marido voltou para casa. É fácil? Não é, meu marido ainda não está convertido, ainda é ímpio. Naquele mesmo ano, em dezembro de 2022, eu fui ungida diaconisa. E depois daquilo as coisas ainda apertaram mais, irmãos, porque aonde o Senhor queria me levar era um degrau a mais. E esse ano de 2023 eu levei muita pancada. Muita pancada, eu fui amassada novamente. Não é só a área sentimental que Deus usa para nos amassar. Tem outras áreas. E no domingo agora, no dia 17 de dezembro, eu fui consagrada missionária da casa do Senhor. Hoje eu entendo, irmãos, que a minha separação, o que eu passei, a dor que eu senti, os momentos que eu tive de desespero, não foram em vão. O Senhor não desperdiça dor, não desperdiça sofrimento. Se você está passando por isso hoje, comece a buscar o Senhor e falar para Ele que você está disponível para o que Ele quer para a tua vida. Porque quando eu levantei a minha mão 3 anos atrás, eu não imaginava que Deus ia me trazer onde Ele está me levando. Ainda falta muita coisa, eu preciso mudar muita coisa. Irmãos, não é um mar de rosas, sabe? A volta para casa, principalmente quando o marido é ímpio. Mas eu já não sou mais a mesma, e quando um muda, a tendência é as coisas mudarem. O que eu tenho para falar é que vocês continuem perseverando. Não olhem para as circunstâncias, não procurem ver a vida do outro, não apontem os erros dos outros, não aponte o erro do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Apenas olhe para o céu. É difícil, é sim. Mas olha, irmãos, eu sou um exemplo de como o Senhor pode transformar. E olha que eu não sou perfeita, não. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que o Senhor me tirou da prostituição, do cigarro, da bebida alcoólica, da mentira, da soberba, da arrogância, da contenda. O demônio da contenda habitava em mim, da confusão, de briga. Irmãos, eu vejo quanto Deus tem o poder de fazer na vida de todo mundo. E eu creio, profetizo em nome de Jesus, que meu marido será outro servo de Deus, fazendo a grande obra junto com a nossa filha. Não deixem de orar. Mesmo quando vocês não tiverem vontade de orar, orem. Mesmo quando vocês estiverem no momento de dor, se ajoelha, entrega a tua dor para o Senhor. Fale para Ele tudo o que você está sentindo. Fale para Ele da sua necessidade de cura, porque se você não for curado, você não pode receber seu cônjuge de volta. Você não vai ter psicológico, você não vai ter condições de manter o teu casamento se você não estiver curada. Se as tuas cicatrizes não estiverem, se as tuas feridas não estiverem cicatrizadas, você coloca tudo a perder novamente. O meu deserto durou 2 anos e 40 dias. Eu tenho certeza que se eu tivesse me posicionado logo no começo, de não procurar saber, de não discutir, de não cobrar, eu teria vencido muito antes. Mas eu creio que o meu processo é diferente de todo mundo. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo de deserto. O deserto é lugar para a gente aprender, e sair dele. Não é lugar para fazer morada. Eu fiquei rodando no deserto porque eu não queria ouvir a voz de Deus. Eu queria fazer do jeito que eu queria. Eu queria colocar a minha mão. Não coloque a sua mão. Se você colocar a sua mão, Deus tira dele. Enquanto estiver nas mãos de Deus, mesmo que leve um pouco mais de tempo, vai ser tudo perfeito. Como diz aquele louvor, vai ser tão lindo quando Deus cumpriu o que te prometeu. E se Ele te prometeu, pode ter certeza absoluta que não interessa como vai ser. Porque eu pensava que ia ser de um jeito, minha sogra pensava que ia ser de outro. Todo mundo falava que ele ia voltar no leito, que ele ia voltar sem trabalho, desempregado. E não foi assim, porque Deus faz do jeito que Ele quer. Apenas continue confiando no Senhor. Entrega a tua vida, a tua família. Consagra tudo a Deus. Porque sem Ele é impossível dar certo. Agora com Ele você já é mais que vencedor. Apenas creia, confie, persevere. A perseverança, ela é tudo.